E aí, a gente veio falar hoje sobre o quê? Pois é, cara, vamos falar sobre... Tá voltando, né? Graças a Deus, né, bicho? Tá voltando show. Estamos voltando. Tá voltando show. E aí a gente tem que empacotar as coisas pra viajar, sair pra tocar. É isso aí, a gente precisa voltar a pensar nisso, né? Porque minhas coisas ficaram desmontadas, largadas em vários lugares, e aí na hora de pegar as coisas pra montar o board pra voltar a tocar, cadê o pedal, cadê o aula, cadê a fonte, cadê não sei o quê, e aí várias coisas que estavam meio velhas, que eu tava largando meio pra lá, assim, pra resolver depois, já não estão mais funcionando mais, aí cabo que tava mau contato. Mau contato, todos os cabos deram mau contato, todos, cara, são 2 anos os cabos assim falando, desisti da vida, bicho. Você que eu desisti da vida. Aí, cara, liga vários ruídos que você não se lembra que tinha, ou que não tinha e passou a ter, guitarra que desregulou. Assim, eu mantive as coisas, acho que você também gravou nesse meio período. Gravei. Antes de voltar show, né? Gravou. Eu também gravei, aliás, da tua banda. Foi o momento que a gente passou a gravar o disco, foi o primeiro momento, depois desse tempo todo parado, que eu comecei a pegar os equipamentos de novo e ver o que estava funcionando, o que não estava, o que eu ia usar para gravação e tal. E a gente sempre tem umas surpresas desagradáveis, um pedal que não tá mais funcionando. Não foi idem comigo, mesma coisa, mesma história. Chega no estúdio para gravar, acho que tá tudo tranquilo e na verdade, pô, aquele cabo não tá funcionando, aquele pedal deu mau contato no knob, aí para achar alguém para consertar a tempo e tal. Realmente tem essas surpresas, mas uma das coisas que agora tá voltando é empacotar tudo para ir pro palco, né? Que é uma outra história. Exatamente. É uma outra história. E aí eu queria saber contigo, você agora já tá de partida, daqui a pouco. Daqui a pouco indo para o aeroporto. Indo para o aeroporto. Que é uma outra coisa também. A gente ficou muito tempo meio que literalmente isolado, quarentenado, depois as coisas vão voltando, e agora tá voltando de verdade, ainda bem. E aí você tem você tem a situação de viajar de avião, que é uma outra cabeça, um outro preparo de viajar de van, que é uma outra cabeça, outro preparo de viajar, de pegar o Uber ou o trem, o metrô, até tocar ali no boteco, né? São realidades distintas. Eu acho que todo músico passa por todas elas em alguma instância. Sim. E a gente não vai falar aqui das produções, né? Quando a produção despacha, fala, coisa boa. Aí é muito bom, né? Coisa boa, contratem a gente. Paguem tudo, hold, equipe. Tu chega lá, já tá montado, saudade cara. Do meu hold. Saudade, hold. Pois é. Agora, você vai viajar, você mesmo, banda independente, a Black Circus vai fazer show. E você vai fazer tudo com que setup? E aí vamos aproveitar. A deixa é o que a gente precisa pensar, o que é essencial. Porque cada um tem um gosto, tá? Mas o que para você acha que é essencial? Para viajar você tem que ter... Cara, na verdade, assim, já tem muito tempo, assim, que... acho que a partir do momento que eu comecei a fazer muitos shows, assim, mais de um show por fim de semana, seja, sei lá, 2, 3 shows por fim de semana, várias coisas começaram a pesar, literalmente no que peso quilo. Peso quilo, né? No que carrega, o que bota na mala, enfim, né? O que vai no bag. E assim, se parar pra pensar, né? Quando eu comecei a tocar com uma frequência maior, assim, foi lá em 2013, quando a coisa começou a engatar e assim, eu comecei a ter show com mais frequência. Cara, de lá pra cá, meu setup mudou, tipo, muito, assim. Mudou, assim, da água pro vinho, assim. Não só as mudanças artísticas, assim, tipo, meu gosto foi mudando, né? Eu fui descobrindo que eu gostava mais de uma coisa, menos de outra. Alguns conceitos que eu tinha quando eu fazia um show por mês mudaram quando eu passei a fazer show todo fim de semana. E até mesmo uma coisa de enjoar um pouco do som, né? Assim, de tipo, sei lá, você fica um mês tocando com um determinado equipamento e aí de repente você quer mudar alguma coisa porque você enjoa, né? Por que a gente tem esse comichão, né, bicho? Você chega, pô, esse é o melhor som da minha vida. Inquietação artística. Vamos chamar assim, vamos explicar assim. Vou dar esse nome, inquietação artística. É isso, e aí assim... Para falar assim da necessidade, né, do que mudou na necessidade, assim, eu sempre, por exemplo, teve uma fase que eu tive um ampzão valvulado que eu levava para a estrada, inclusive esse cara aqui que tá aqui, esse Mesa Bug aí, que é um trambolho. E, e cara, eu cheguei a levar caixa 4 de 12 da Marshall. 4 de 12. Pro palco, Eu era bem mais metaleiro, né, também. Old school também. Metal tem que ter, né? Eu acho. Mas aí é isso, tipo, era uma realidade assim, que eu fazia um show por mês. Então, assim, aquele esforço absurdo, ele, assim, né, ele compensava, né, porque aquela era a minha única oportunidade de tocar. Sim. A partir do momento que você toca todo fim de semana, já não dava pra levar uma 4 de 12, porque se você não tiver uma produção, uma equipe, carregador, etc.
E aí eu comecei já, comprei um combo 2 de 12 pra levar. Aí, pô, só que, sei lá, eu tinha 20 e pouquinhos anos. Aí os anos foram passando e até a minha tolerância a carregar o ampli de 2 de 12, ela diminuiu, né? A guitarra, eu comecei a perceber qual guitarra era mais leve pra levar. Porque assim, cara, uma coisa... Sim, faz diferença. Uma coisa é você descer do seu prédio 4 horas da tarde, entrar no Uber com as coisas... pra ir passar som. Outra coisa é você voltar às 4 da manhã, e tendo viajado na estrada, você tem que subir com as coisas, dependendo do quantos litros de cerveja você bebeu também. Então, assim, tem coisas que entram nessa conta, né? E aí, cara, eu comecei assim acho que mais ou menos 2014 pra frente, eu comecei numa cruzada assim de tipo, vou diminuir o meu equipamento, né? Vou começar a levar só o que é essencial. E esse essencial, ele foi diminuindo cada vez mais. Então, assim, eu tinha eu cheguei a ter um board, assim, que era, acho que 60 por 30, né? Que era mais ou menos esse aqui. Exatamente onde eu tô. E assim, aí nesse board, várias coisas mudaram, assim, né? Então, eu troquei o amp valvulado por um pedal valvulado, que tinha um pré maneiro, que me safava em muitas condições. Ainda tenho ele, inclusive. Aí eu tinha esse pré, aí eu tinha um drive para empurrar ele, aí eu tinha um delay depois, aí depois eu comprei um pedal para fazer as modulações, e o afinador, e o wah, e o pedal de volume, e aí, tipo, era coisa pra caramba, né? Aí eu comecei assim, o que eu posso tirar disso aqui? Aí tirei as modulações, aí depois eu tirei o delay. São sempre as primeiras a morrer, né? Aí tirei o delay, aí fui indo, fui diminuindo. Calma aí, você tirou o delay? Eu tirei o delay uma época. Pô, cara, isso não pode, não. Eu tirei o delay uma época. Tem uma lei que diz que não pode. Em algum lugar isso é proibido. Cara, eu fiz uma... Eu fiquei revoltado. Já fiquei muito revoltado várias vezes com várias coisas, né? O wah foi um dos primeiros a sair também. O wah foi um dos primeiros a sair. E aí, cara, o tempo foi passando. E aí eu comecei a ficar meio obsessivo com essa coisa de ter o equipamento cada vez mais leve, cada vez menor e mais compacto. Só que eu não queria voltar para o universo de pedaleira digital. Nada contra quem tem, nada contra quem gosta, mas não é a minha, né? Eu tive quando eu era adolescente e tal, enfim, também não tem nada a ver com idade, enfim, tinha a ver com as possibilidades econômicas da época. É verdade. Né? Inclusive, hoje uma pedaleera digital é super cara, né? Mudou. Na verdade, a inversão. A galera caro, né? sonha com a pedaleira digital de último modelo, e quando a gente começou era o que tinha. Você podia pagar. Isso é meio louco, né? É meio doido. Enfim, cheguei aqui nesse ponto aqui, que é esse meu setup ridículo que só tem um afinador e um único pedal. Isso é um deboche, você sabe disso. É um deboche. Isso é um deboche. Uma parte dele ser assim como é o sustentar esse deboche. Entendeu? É uma piada interna. Ninguém entende, mas eu me divirto. Não, mas é fantástico. E é muito leve, né? A gente vai pegar aqui porque não dá pra... É muito leve. Mas é ridículo, é ridículo. E aí o que a Tech 21 fez, sei lá quando, que foi que eles lançaram isso aqui, foi embutir o Sansamp no pedal. Então o cérebro do pedal é o Sansamp, nessa parte do meio. E aí ele tem aqui uma seção de drive, né? Um pedal de drive, um pedal de boost que atua separado do drive, então você pode boostar o Sansamp ou boostar o drive, se tanto faz. E um delay básico, né? Que tem delay bonito, né? Que tem uma modulação e tal, que você consegue tirar fazer uma coisa não tão dura quanto um delay digital, né? 100% digital, mas é um delay digital. E na opção do Sansamp, ele ainda tem um reverb. Isso aqui é um controlezinho de reverb. Tá vendo? Maneiro. Então, por exemplo, eu posso, se eu tirar ele, se eu zerar ele, e aí eu tenho um reverb aqui. Você pode mostrar como é que é o som só do ampli, só pra... Sim. Esse aqui é o amp caretão. Esse é o Marshall, né? Esse é o Origin. O Origin, O Marshall Origin tá ligado aqui na caixa 2 de 12. E aí, quando a gente liga aqui... Aí, por exemplo, esse aqui é um uso legal do Sansamp. Que eu tenho um amp aqui, valvulado, maneiro, que eu poderia fazer várias configurações, vários setups com ele, mas estou fazendo um setup meio neutro, bem cleanzão, né? E tô empurrando com o Sansamp, porque o Sansamp tem um drive, né? Aí. Então ele... E esse reverb, ele tem um bocado de... Eu tô usando ele bem pouquinho, assim, porque quando você bota na frente do ampli, a tendência é ele dar uma comprimida na modulação, né? Porque eu tô empurrando o amp forte, então diminui o headroom, né? Tanto é que durante a nota...
O reverb nem aparece tanto, ele aparece mais no final, né? Que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer, exatamente. Suja. É tipo um duckingzinho, né? Um efeito assim de ele empurra pra baixo. E aí, qual que é a graça disso aqui? Que isso foi feito para ser ligado na linha. Então, por exemplo, aqui a gente tá splitando aqui, dividindo o sinal com uma direct box. Então, esse meu pedal tá ligado em linha direto no gravador. Então, esse som que a gente vai ouvir agora é o som dele na DI, né? No manual, ele fala que o circuito do Sansamp é inspirado num Bassman, num Fender Bassman. Interessante. Então ele é para ter um crunch assim meio gravão assim. Tanto que se a gente der botar o ganho dele no máximo, ele fica meio, vai ficar um pouco mais alto. Ele não é um drive de marcha. Ele não abre pro médio agudo, né? Ele é mais encorpadaço. Ele é mais fechadão. O extrato fica bom pra caramba. Bom pra caramba, Bom pra caramba. Mas eu não costumo usar assim, porque aí eu perco o alcance dos drives, né? Entendi. Senão fica muito saturado. Aí tudo que entrar vai ficar homogeneizar, né? Exatamente. Não tem muita dinâmica. Eu tendo a usar ele com um leve crunchzinho, né? E também tem uma diferença, assim, bem grande entre essa extrato e a outra, os captadores. Essa extrato, ela tem os captadores mais modernos da DiMarzio, que são noiseless e tal. Então tem um voicing mais moderno. Na outra extrato, que os captadores têm um voicing mais vintage, o pedal responde de outro jeito. E isso é muito legal também, porque assim, o Rich Kotz é um guitarrista que tem uma assinatura sonora muito forte, uma personalidade muito forte. Mas, ao mesmo tempo, você não soa como ele, porque ele também tem uma técnica muito forte. Se você puder decepar a mão esquerda dele, né? Pois é, exatamente. Então, assim, até a forma dele tocar sem palheta, né? E a forma como a técnica dele como músico, né? Acaba fazendo um som... Faz uma parte muito grande do som dele, né? Então, assim, o Luiz, que toca comigo na Black Circle, ele tem a Telecaster Signature do Rich Kotz, a Fender Made in Japan. E a gente já ligou a Telecaster nesse pedal e você não soa igual o Rich Kotz, por uma série de motivos. A gente vai proibir aqueles clichês aqui nesse programa. Não pode falar, o som está nos dedos. Pode colocar um pino, senão não pode falar isso. Mas tem uma verdade nesses clichês, Pois né? Uma parte grande tá nos dedos, né? Não tem jeito, né? E aí eu achei legal isso, porque assim, eu consegui... Ele é um pedal que tem um voicing mais moderno. Ele não é um pedal vintage, sabe? Agora, é interessante, aproveitando essa dica, são duas coisas que você está falando. Primeiro, você está lidando com uma situação que você tem autoral e cover, é o mesmo setup. Sim. Então, você trabalha os sons do Pearl Jam, que é o que você vai fazer, e vocês fazem muito bem, eu já vi isso, né? Realmente é realista. E aí, quando você vai para autoral, você não vai levar um outro setup. Né? Você faz tudo igual. Só que é uma sonoridade que não é tipo... É de 90 para cá. Você tá trabalhando com sons de 90 para cá. Tudo isso é meio moderno, né? Mas não é tão moderno pra galera tipo Pliny... Interval, né, essas coisas muito. Godira. Já começa a ficar moderno. Um som mais. Entendi. Tá bom, isso daqui é essencial pra você, o som. Mas e guitarra? Você leva duas guitarras? Cara, às vezes, o que acontece é o seguinte: como tem dois guitarristas na banda, quando a gente tá indo de carro, de van e tal, não tá usando avião, a gente tenta levar 3 guitarras ao todo. Então, tipo assim, a gente reveza, tipo, num show. Eu levo 2 guitarras e ele leva uma. No outro ele leva 2 e eu levo uma. E aí a terceira guitarra ela é um backup pros 2. Então, se algo der errado. Se algo der errado. Então, assim, já aconteceu de arrebentar uma corda ou ter algum problema no meu setup e eu pegar a guitarra dele, de backup. E o contrário também, entendeu? Então, assim, a gente... também, assim, a gente tem cada um nossa personalidade, nossos equipamentos e tal... Mas também não tá tão distante um do outro, porque a gente tá tocando na mesma banda. Então, é verdade. Então, assim, não é tipo... Não é como se você tivesse uma guitarra de 7 cordas com MG e aí você trocasse com o seu extrato. Exatamente. Tá tudo dentro de casa. Isso. Tá todo mundo dentro do universo extrato, Les Paul e é isso aí. Mas aí, voltando pro assunto da viagem, a guitarra de backup, a gente tenta fazer assim, um backup pros dois. Porque, cara, nunca aconteceu... dos dois termos problemas com o instrumento no show ao mesmo tempo, assim, no mesmo show. E se acontecer,
cara, vai ser o caso de parar o show, sacou? A gente duas guitarras, mas realmente é muito difícil. É muito difícil. Aí para o show e faz um intervalo acústico, sei lá, alguma coisa assim, dá um jeito. Por isso que o vocalista tem que saber fazer stand-up comedy. Isso aí. Vê que ele sabe tocar violão, ukulele também e tal, enfim, aí resolve. Mas o fato é que eu, por usar sempre um mesmo equipamento, eu fiz o meu som para as duas coisas, sabe? Que é ótimo. Que é legal, que é uma coisa que tudo bem. E assim, eu não gravei o meu disco, né? Os meus discos, na verdade, não gravei... em todos os meus discos tinha esse pedal. Mas eu não gravei só com ele, eu gravei com um monte de outras coisas, com vários amplos, com vários, né? E aí, na hora que você vai pra estrada, você tem que escolher alguma coisa que, de alguma maneira, abarque tudo, né? Que tirando o Joe Perry, né, que leva 20 amplos pro palco, a maioria dos guitarristas, mesmo nas mega bandas, tem que fazer essa escolha. Tem que fazer essas Todo escolhas. mundo. É uma escolha de... Não interessa o nível profissional de sucesso. John Mayer, bicho, não leva todos os amplos pro palco. Verdade. E ele leva um Dumble que custa a minha casa. É verdade, Então, assim, é interessante isso, que a galera fica muito na neurose, às vezes tem que... Não, usei esse som. Bicho... Desapega, né? Desapega. O palco é o palco, estúdio é estúdio. É uma realidade diferente. Não, e tem isso também, né? A forma como eu, por exemplo, eu gravo sempre com muito menos ganho do que eu toco ao vivo. Ao vivo eu sempre toco com mais ganho, sacou? Interessante. Então, independente se eu tô usando o meu setup reduzido, que é esse setup que tá aqui, o de viagem, ou se eu tô usando o setup maior com todos os pedais, né? Eu sempre toco com mais ganho ao vivo, mais do que o necessário. Por uma série de motivos, assim, porque é mais confortável, porque você relaxa mais, você fica menos preocupado com minúcias de execução, né? No estúdio você tá concentrado, tô a fim de fazer essa música aqui agora. Exatamente. Você chega no dia tranquilão pra fazer aquilo. Você tá focado naquilo. O palco, às vezes, você acabou de sair da van, acabou de descer do aeroporto, né? A passagem de som foi corrida, deu um problema na bateria, você não conseguiu passar o seu som. Isso. Bicho, você quer facilidade. Exatamente. Porque ninguém tá se preocupando se você usou um pouco mais de ganho, né? Exatamente. Então, assim, é isso. Eu tendo a ter um som ao vivo mais moderno do que em estúdio, assim, via de regra. Via de regra, no estúdio eu tô sempre buscando os sons mais vintage, um pouco mais retrô, assim, na onda das coisas que eu gosto, das minhas referências, né? Mas aí o bacana, cara, assim, acho que o principal resumindo, né, que é um pedal que tem drive, clean, boost e delay, ou seja, ele atende o som limpo, atende o som sujo de base, o som sujo de solo, tem um delay para você fazer um solo, para você fazer um clima com um som limpo, né? E o meu afinador, que eu adoraria que tivesse embutido nesse pedal, porque aí eu não teria o afinador também. Eu Pode teria sair o Fly Rig Sérgio Signature. Aí vai ter o afinadorzinho. A V2 do Fly Rig tem o afinador embutido. E eu já considerei a possibilidade de trocar várias vezes. Só que o Fly Rig V2 ele é um pouco maior do que o V1. Um pouco, não é muita coisa, mas ele é um pouco mais largo. E você ia perder o deboche, né? Porra, aí eu ia perder o deboche, cara. Tem que ser o menor possível, né? E aí, assim, por exemplo, aqui eu tô usando a fonte isolada, mas quando eu uso esse setup com 2 pedais, eu uso a fonte Daisy Chain, né? Tem um nome pra isso em português? Acho que não. Deve ter um nome bem técnico, mas ninguém fala. É aquela fonte que tem um único cabo com várias saídas de plug e você liga a fonte mais comum, né? Eu tenho a One Spot, que na minha época era da Visual Sound, agora é da True Tone, né? Que a empresa mudou de nome. Mudou de nome. Mudou de nome. E eu tenho ela há muitos anos e ela é uma fonte que tem acho que 1.7 ampere, 1.700 miliampere. Então cara, é bastante coisa. Se você estiver usando pedais analógicos, dá e sobra. Cara, dá e sobra. Tipo, dá pra ter tipo 10 pedais, 15 pedais, dependendo do coisa, Boss, fuzz e overdrive. Cara, tem pedal de drive que é tipo 30 miliampere o consumo. Acho que eu escutei por aí. É ridículo. Agora, é uma fonte que tem limitações para quem usa pedais digitais, né? Porque esse sistema que compartilha o mesmo cabeamento, ele tem alguns problemas para alguns pedais digitais, tipo um Strymon da vida. Então você fica mais vulnerável a certos ruídos quando você está usando vários pedais, assim, né? Nos setups muito minimalistas, cara, não tem problema nenhum, assim. Até porque o Fly Rig ainda tem uma coisa. O Fly Rig, ele foi projetado para ser usado em 12 volts. Só que, tanto que eu tô usando uma saidinha ali diferente, que é a saída de 12 volts, chaveado. A fonte original dele é 12 volts. Só que um amigo meu, que manja de eletrônica, falou, bicho, se você ligar com 9, você não vai sentir diferença nenhuma. Porque, assim, é mais perigoso ligar com mais voltagem do que com menos. Menos não... E aí,
aí ele falou, cara, um pedal feito pra rodar em 12, roda em 9, tranquilo. É uma diferença muito pequena, principalmente dado o baixo consumo do pedal, a corrente muito baixa que rola. Então, assim, é uma gambiarra? É uma gambiarra, mas, cara, não tem diferença no som. E ele não estragou até hoje, tem anos comigo na estrada. Essa é a prova. Aí, enfim, esse setup mínimo, qual é o objetivo? É só o deboche? Não é só o deboche. É porque é o seguinte, esses 2 pedais, eles cabem na bag da guitarra, sacou? E quando a gente vai viajar de avião, que foi o assunto que a gente puxou lá no início, cara, você despachar coisas é sempre uma má ideia, sacou? Então, assim, despacha mala de roupa. O resto você leva em cima. Só que para você levar em cima, você não pode levar vários volumes, porque quando você tá levando a guitarra, esse volume, ele ocupa o volume que seria a sua bagagem de mão, né? Então, e também, pô, levar na mochila coisa eletrônica, sempre os caras encrencam, tem um monte quando de passa no raio-x, restrições. daqui a pouco, que é isso? Um monte de restrições. Então, qual que é o legal? O legal é você ter um bag maneiro, um bag bom, né? Novo, bacana, que tenha um bolsão legal e que você possa colocar todas as coisas que você vai usar ali. Porque as coisas frágeis, você não vai precisar despachar se você fizer desse jeito. Então, você, né, naturalmente vai passar no raio-x, vai ter lá os eletrônicos, o pedal, a fonte, não sei o quê. Você vai mostrar, você vai falar, ó, é a fonte, é o equipamento e tal, não sei o quê, pum, botou nas costas, chegou cedo para fazer o check-in, isso é importante, chegar bem cedo, né, para ser logo o primeiro a entrar no avião. Isso é essencial. E aí você consegue colocar a tua guitarra lá em cima e tudo certo, vai dar bom, né? Tá bom. Agora, você despachar a coisa, você já entra num problema, que é o problema que é assim, vão arremessar as tuas coisas longe, sacou? Eu já vi isso. Vão arremessar. Não adianta... Case voando. Não adianta ter pena. Não tem pena nenhuma. É isso. Vão arremessar, vai cair, alguém vai deixar cair, vai rolar. Então, assim, evita, né? Se você vai, por exemplo, vai levar um board maior, tipo o teu board, você, naturalmente, você vai ter que botar num flight case. Sim. E o que é o flight case? O flight case é uma case que é específica para avião, que é pensada que aquela case vai ser arremessada. Então, ela naturalmente, ela vai ter um isolamento mais justo, assim, os pedais não vai ter folga para os pedais ficarem sambando dentro da... Normalmente tem espuma e comprime mesmo, né? Comprime mesmo, exatamente. Pra não deixar folga. E tem umas cantoneiras mais robustas, tem uma chapa de compensado mais grossa, né? É mais pesada. É mais pesado e é bem mais caro. É bem mais Hoje em dia é papo de R$1.000 uma flat case. Uma flat case desse tamanho aí é quase R$1.000. Então, assim, é uma ideia, não é uma boa ideia despachar. Então, é melhor você abrir mão de ter coisas no teu setup para fazer o show e não ter que ter essa dor de cabeça, do que você fala, não, eu vou levar, vou comprar o melhor. Quer dizer, essa é a minha opinião, né? Sim. Por isso que eu tenho um setup tão pequeno assim. Eu prefiro não ter que lidar com a dor de cabeça de ter que cuidar de uma parada e aí, de repente, um pedal que eu tenho apego, estraga a massa, sei lá, ou enfim. Você tem que pesar essas coisas. Né? E guitarra nem se fala. Nunca despache guitarra se você não quiser chegar do outro lado do avião e vê-la destruída, porque vai acontecer. Então, assim, a não ser que você esteja levando... Enfim, nenhuma guitarra merece quebrar, mas sei lá, você tá levando uma Michael. Às vezes tem uma guitarra. Tem gente que tem uma guitarra, eu conversei com muito amigo meu. Aqui no Rio isso é muito comum. O cara toca nos lugares, ele acha meio perigoso, volta de madrugada sozinho. E aí o cara tem uma guitarra que, bicho, é a guitarra pra rataria. Se der ruim, deu ruim. Eu acho difícil, porque eu acho que toda guitarra tá cara hoje em dia. Sim. Então, tipo assim, mas se você realmente pode ter uma guitarra que você não vai ter apego, é um outro papo. Eu acho ideal também. Esse é um papo muito carioca, né? Mas quem tá de outro estado deve estar olhando assim, que isso, gente? Mas, esse é um papo muito carioca, mas, cara, é isso. Dependendo do teu dia a dia, da rotina, realmente vale a pena você pensar numa guitarra que, se der ruim, deu ruim. Você não vai chorar, entendeu? Exatamente. Engraçado que eu me lembro de logo no começo quando o Luiz entrou na Black Circle, né? Da gente ter esse papo, assim, de eu falar pra ele, porque ele levava a Telecaster do Rich Kotzen, e aí eu sempre falava pra ele, cara,
leva outra guitarra, porque essa daí, se acontecer alguma coisa, se a gente for assaltado, você, cara, você não vai nem querer comprar outra, porque não é nem pelo dinheiro, assim, que é óbvio que o dinheiro também é relevante, mas, cara, entendeu? Ele comprou a guitarra numa viagem, em outro país. Tem uma lembrança, tem um afeto. Entendeu? É o afeto da parada, assim, eu sou apegado a uma guitarra que me custou R$1.800, que é a outra extrato aqui. Há anos atrás. Assim, o problema não é esse. O apego não tem a ver com quão caro a guitarra custou, né? Sim. Mas tem a ver com você pensar que aquilo ali é uma ferramenta e que o risco existe. Entendeu? Existe o risco. Eu tô falando isso, mas eu, por exemplo, eu só tenho 2 guitarras e eu carrego elas. Eu só levo uma por vez. E aí tá falando da minha experiência, tem muito tempo que eu não faço show viajando de avião, então é de carro. E eu dou um jeito de ser o mais seguro possível, de fazer especialmente o embarque e desembarque. Aí, papo de carioca, né? Esse setor é para os cariocas. Mas, cara, o embarque e o desembarque é que você tem que ser malandro, bicho. Não pode ser otário. Porque tem gente que também, bicho, eu falo, como assim você deixou a guitarra no Uber e entrou para levar o ampli? Sacou? Tem umas histórias assim que eu fico, cara, não, né? Mas assim, o mais importante que eu acho se você faz isso, no meu caso, eu carrego as guitarras, bicho. Só que assim, o embarque e o desembarque muito rápido, muito perto, dentro, na porta, já ligo para alguém da banda, sabe, o baixista que não leva nada, baixista, vai com baixo, né, cara, dá raiva. Aí você liga o baixista e fala, cara, já chegou, me ajuda a descarregar. E vai rápido. Ida e volta. Esse é o mais importante. Mas assim, se você pode ter uma guitarra da rataria, uma guitarra pra sacrificar, é muito bom também. Não acho que tem que ter, mas isso é legal, você tem que pensar nessas coisas. O que não pode é viver no mundo da lua e achar que vai despachar e vai chegar sempre do outro lado de boa, né, que nunca vai acontecer nada. Então... Não, e é isso, cara, se você viaja de avião pra tocar e você despacha a tua guitarra e a tua guitarra chega do outro lado quebrada, ou com qualquer avaria, não precisa ser tipo perda total. Pode ser, chegou lá, tá com uma tecada enorme, numa marca enorme no headstock que não tinha. Cara, isso acaba com o teu clima, entendeu? Você é chato, bicho. Acabou a graça da parada, entendeu? Você não vai querer... Você já vai chegar lá tudo errado, sabe? Então, assim, tem que pensar nisso, porque evitar problema é parte dessa etapa de pré-produção, né? Que é isso, é importante, né? Enfim, é igual, sei lá... Aí, por exemplo, se a gente for sair do universo do avião e você vai viajar de carro ou de van, por exemplo, né? A gente que tem amp valvulado, tem que tomar um cuidado. Tipo, você não pode largar um amp valvulado na mala do carro... De qualquer jeito, e ficar balançando. E ficar balançando ou ficar trepidando. Porque a válvula tem um contato ali, que é um encaixe, né? Então, aquilo ali fica trepidando, uma hora solta, uma hora quebra, sabe? Assim, eu tenho uma experiência com o amp valvulado, deixar ele bem encaixado e não deixar ele sambando, nunca tive problema. Mas eu acho que o problema é que muita gente na hora de coloca de qualquer jeito, especialmente quando você coloca. Me ajuda aqui. Aí o cara, pum! Esses impactos, bicho, são fogo. E eu já vi de muita gente falando de que certas estradas são esburacadas pra caramba. Isso pra ônibus. Especialmente a galera pega o ônibus e coloca tudo ali embaixo, né? Sim. Ele fica tudo solto, trepida pra cacete. Aí é um problema. É um problema. Então isso eu já vi gente que usa aquele bag colchoado, que não é um hard case, não protege de tudo, mas só de ter aquela... dar uma maciada no impacto, se você, de novo, deixar ele bem fixozinho. Não pode deixar ele sambando ali embaixo do ônibus ou do caminhão, que aí é uma caca. Aí não tem jeito, E eu já viajei muito na van com o amplo. Eu normalmente levo esse daqui. Eu levo um AC15, que é um combo, resolve tudo, apesar de ser 15 watts. Normalmente pedem para abaixar ele. Então, ele dá conta. E já viajei. Cara, uma vez eu viajei, um amigo deixou comigo alguns shows, emprestado, um Marshall Studio 15. É um Marshall com um falante de 10, pequenininho, antigão, década de 80. É tipo o meu, né? É tipo esse daqui. Eu acho que ele era menor, cara. Eu acho que era menor, porque o corpo dele todo, o gabinete todo era o falante, assim. Sim, o meu é um pouquinho maior, ele tem um espacinho a mais. E aí tem um pouco mais de grave. Eu já ouvi ele sem ser da Noite 12, ele tem um pouquinho mais de grave. O estúdio que tem muito pouco. Mas, cara, pra fazer show rápido, ele era muito bom. E todo mundo perguntava, cara, que Marshall é isso? Porque ele parece um MG15, parece um de estudo. E o meu amigo, sei lá, cara, ele arranjou isso no interior de Minas, depois acabou queimando, enfim, não consertou até hoje. É bem comum esse falante, mas ele deixou emprestado comigo alguns shows, e era maravilhoso, só que você tinha que colocar ele, sei lá, você tinha que colocar ele em cima dos outros amplis, em cima dos cases pra se escutar.
Aí microfonava ele pra PA resolver a vida. Muito, muito bom. E ele era muito fácil de ele caber numa mochila, sem noção. Uma mochila um pouco maior, claro. Caraca. Eu tenho uma 98, então ficava proporcional. Mas eu acho que dá pra levar ampla, mas você tem que ser cuidadoso. Sim. E aí você tem que pensar se vale a pena, se você tem esse saco. Eu acho que a idade vai vindo, o saco vai diminuindo. É, verdade. Então, é ao contrário da realidade fisiológica. Aí você vai... Tem que pensar nessas coisas, cara. Tudo tem o prós e contras. E o mais importante é você estar à vontade no palco tocando. Tem isso, entendeu? Então, tem que chegar no palco e tocar bem. É isso, pô, você tá com uma pedaleira que pra mim é o meu setup full, sacou? Saquei. Tipo, se eu juntar todos os meus pedais no board, vai ficar desse tamanho mais ou menos. Que é um exagero. Que seria o meu setup full, assim. Que tudo bem, mas é isso, se você não... eu fiquei confortável, aprendi a ficar confortável com um setup mínimo, né? Minimalista e mínimo mesmo. Que assim, cara, às vezes me dá nervoso, porque, tipo assim, eu tenho um pedal de modulação lá, sei lá, o Killer, Darkside, e que é um pedal pequeno também. Sim, eu poderia botar também, assim, mas aí eu já fico pensando, pô, mas aí daqui a pouco eu tô levando tudo, sabe? Tipo, eu já fico meio paranoico, assim. A minha impressão dessa parada é a seguinte, das duas uma, ou você vai no mínimo do mínimo, ou você vai acabar... Por exemplo, uma coisa que eu faço, esse pedalboard é 60x30. Eu não saio dele, porque eu sei que na hora que eu sair, eu vou entupir ele de coisas. E é engraçado, porque quando eu faço show e quando eu gravo, eu reparo que eu não uso tanto efeito. Eu gosto muito de falar de efeito, eu gosto de, assim, eu não coleciono efeito. Mas assim, eu gosto às vezes de caçar algumas coisas, pô, aquilo ali eu sempre gostei. No estúdio, gravando pra mim ou pros outros, é muito legal. Pô, vou pegar aquele pedal pra fazer aquele som, dar aquela mexida que só aquele pedalzinho tem. Eu acho isso muito legal, acho isso criativo e tal, meio... Mas na hora do vamos ver, eu acabo não usando tanta coisa. O que eu acabo caindo no mesmo, eu acho que todo guitarrista. Eu quero ter variação de ganho, porque eu não sei o volume que eu vou colocar meu ampli no palco. Sim. Então eu quero ter variação de... E se você pensar, o seu já tem o quê? Ele tem 3 níveis de ganho. Sim. Você já garante 3 níveis, que é o que eu tenho aqui, basicamente. Eu tenho 2 overdrives e tenho 2... Eu tô com 2 fuzz, mas eu normalmente levo um só no palco. Eu tô experimentando o Piccoman, porque eu ainda não levei ele ao vivo, porque ele é o mais recente que chegou. E eu já usei ele em gravação, curti pra caramba. Só que ao vivo a gente tem que ver como é que ele reage. Sim. Eu ainda não vi. Então, tem isso também, né? Não dá pra prever muito, né? Não dá. Você tem que levar pro show experimentar e ver o que funciona. Porque aquilo que funciona no estúdio, gravando a faixa isolada, só o pedal e o ampli, e o cara vai lá, mixa e coloca, é uma coisa. Aquilo que funciona num ensaio é outra. O palco, pra mim, é o que decide o geral. Inclusive, muita coisa eu acabei vendendo. Porque se não rolou no palco... algumas coisas rolam muito bem no estúdio. Aí beleza, eu deixo pro estúdio. Mas alguns não vale a pena usar só em estúdio. Alguns são muito caros, são muito raros, ou são muito trabalhosos de enfim. Cara, é engraçado porque a gente concorda, os parâmetros são os mesmos, só que eu tomo algumas decisões que são ilógicas. Porque eu levo algumas coisas raras, eu levo sons exagerados, mas delay é uma coisa que eu gosto de misturar, eu gosto de pilotar delay no palco. Então, pra mim, um mega delay, todo mundo, bicho, fala, Paulo, por que você não tem um timeline? Fala, cara, o timeline não brilha meus olhos porque tá tudo ali pronto. Eu quero pegar o DM2 e colocar com o Dig e aí ver o que sai dessa mistura, porque eu não consigo sincronizar o tempo dos dois. Né? E ainda tem esse azulzinho daqui que ele funciona como loop, que eu toco quando eu faço show com trio, é muito bom para preencher, quando eu vou afinar, quando tem que parar pra afinar a guitarra, só tem eu de guitarra, não tem vocal. Então eu deixo fazendo um ruído, eu tenho que contar uma piada enquanto afino. O repertório de piada dependendo do tempo do show, né? E aí, então eu gosto muito de ter vários recursos de eco e delay pra preencher também, porque eu tô com trio, não tem outra guitarra. Às vezes no disco eu gravo uma outra guitarra, eu chamo alguém pra fazer um teclado, o próximo disco vai sair só em 23, sei lá. A gente tá colocando até sopro e tal, é legal. Mas ao vivo a gente é super simples, é um trio. Sim. Então eu gosto de preencher o som, e é um som que eu gosto desde sempre. Um som que eu gosto é o delay. Mas aí, por exemplo, aí você tá colocando uma situação que é diferente da minha, que eu toco numa banda com 2 guitarristas. Sim, você não tem essa preocupação de preencher, você já tem outro cara. Na verdade, eu acho que você até quer usar menos delay. Exatamente. Eu acho, porque senão vai, né, chocar. E a questão de ganho, aí realmente, eu tenho alguns pedais um pouco menores, às vezes eu fecho pra algumas coisas muito curtinhas, eu tenho uma placa da Leroy Merlin pequenininha, assim, uma prateleira. Cara, deve ser desse tamanho assim. E aí dá pra colocar afinador, um delay com tap tempo, que o tap tempo você ajusta pra cada música, e eu coloco um overdrive. Eu consigo fazer show assim. Quer dizer, eu também tenho um setup essencial, só que eu fico
pô, dá pra levar o maior? Aham. Ah, dá. Aí eu levo, entendeu? Entendi. Mas é um risco. É calcular. Algumas situações eu falo, cara, não vai valer a pena, o espaço é pequeno, que é outra coisa também. Você toca em qualquer espaço. É, isso aí, o espaço do palco. Eu tenho uma preocupação. E tenho um amigo que tem board maior. E todo mundo fala, Paulo, por que você não tem um board maior pra também levar, não sei o que? Eu falei, cara, não tem espaço. A gente aqui no Rio, pô, Áudio Rebel, Salão, lugares que a gente toca autoral por aí. Vários lugares você não tem espaço. Verdade. E com o Velho Moço, que tem outro vocalista com guitarra, então isso daqui é o meu limite. É o meu limite que eu consegui ver, que eu consigo encaixar em qualquer lugar. Eu já fiz shows com a prateleirazinha que cabe na mochila e vai com os cabos lá dentro. A gente tem que falar disso, né? Verdade. A gente só fala de pedal, mas é tem uma coisa que a galera chega... Vamos falar disso daqui a pouco. Mas o grande lance é que eu me divirto mexendo nessas paradas, mas eu faço menos show que você. Isso é uma coisa que eu acho que tem que colocar na ponta. Assim, você faz show todo dia, você faz show toda semana, é uma realidade. Você faz show de vários... Banda de baile, bicho. O cara toca quinta, sexta, sábado e domingo. É, verdade. 40 músicas completamente diferentes. Esse é o cara que eu acho que tem que ter uma pedaleira digital. A maioria tem, a maioria tem. A maioria tem. Porque, cara, o repertório é muito grande e normalmente a passagem é muito rápida e as viagens são longas. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então tem que pensar na realidade. Eu gosto de usar isso daqui. Tá um pouco maior porque eu normalmente, por exemplo, o Magna Vibe, que é uma modulação muito legal, uma modulação pra quem não gosta de modulação, sempre falo isso. Eu coloquei por causa do Velho Moço. Mas acabou entrando quando eu gravei o EP do Trio, o Cisma. Tem várias músicas. Ninguém ouve. Aí o belo dia fala, Paulo, você ligou um trêmulo? Você ligou... É ele, ali atrás. Aí eu falo, bem, já que tá pro Velho Moço, eu vou deixar aqui. E quando eu vou pro estúdio gravar pra outras pessoas, todo mundo, cara, toda hora o engenheiro ou o produtor vira, pô, não tem uma modulação, não? Agora eu tenho. E não é um chorus. Que depois eu falo sobre chorus. E aí sempre. Aí eu também tenho um negócio. O pedaleira tava aqui, eu já tô levando esse espaço, já tô ocupando espaço. Aí tinha um espacinho aqui. Eu falei, cara, eu vou testar um outro fuzz. Às vezes é o Treble Booster que entra aí, depende da gravação, depende do show. Quando eu tô em dúvida, pra show, uma coisa que eu também faço é o seguinte: se tem um show e eu não tô acostumado com pedal, eu não fiz o ensaio com a banda inteira, não vai pro palco. Eu não deixo pra experimentar pedal em palco. Ele tem que passar pelo estúdio antes. Eu tenho que tocar ele alto e pisar nele em pé e ver se aguenta. O Picoman já aguentou o ensaio. Então já poderia levar ele pro show. Mas quando, assim, alguém às vezes me empresta um pedal, acabou de fazer um rolo, né? Pô, tô vendendo um, o cara te dá outro. Cara, eu testo primeiro numa situação real, porque... Engraçado, tá aí. Eu fiquei pensando assim, como é que foram as minhas inserções de pedais novos, porque eu realmente não me lembro, assim. Eu já passei vergonha com pedal novo, que a fonte não funcionava, a fonte não tinha a amperagem suficiente. Aí eu testei ele sozinho, maravilhoso som, coloquei no board, vi que ligou. Só que logo depois ele desligava. O dia que tem isso, se eu ligar na saída errada da Voodoo Lab, eu tenho uma Voodoo Lab, ele vai ligar. E daqui a pouco ele vai desligar. Caraca. Porque tá chegando sinal, mas a amperagem não é suficiente. Olha só. Isso aí você tem que escolher a saída certa que dá a maior amperagem, que são duas saídas que funcionam para Strymon. Porque muita gente tem problema com Strymon, com fonte. Eu nunca tive, cara. Funciona de boa. Mas é o pedal mais chato para fonte de todos que eu tenho, realmente é Strymon, que pede mais amperagem. E dos seus pedais é o único que é digitalzão, né? Cara, esse daqui também é digital. Esse daqui, cara, na verdade... Bicho, ele é meio que um milagre da tecnologia. Ele é um pedal canadense da Montreal Assembly. E eu vi o Ventura usando uma vez. O Ventura no workshop. E eu comentei, bicho, eu já tinha visto na internet. Ele falou, cara, eu comprei, achei lá no site. Eu falei, tem assim pra vender? Porque eu nunca vi. E aí eu fiquei andando F5, bicho. E um belo dia estavam vendendo lá aqueles que vêm com defeito. Com pintura. Ele tem um problema na pintura que eu nunca vi. Até hoje eu não achei, eu juro pra você. Mas ele tava mais barato e aí compensava o frete e tal, eu comprei. Aí chegou rapidinho, inclusive, a galera reclama do correio, mas chegou, bicho, passou, alfândega, correio, tudo direto, encaixou em 15 dias. Caramba. Sem imposto, sem nada, foi tudo tranquilo. Pode falar isso na televisão? Pode. Aí ele chegou rapidão e, cara, ele é de delay reverse, ele é de delay normal, mas o mais bacana, ele faz o reverse com pitch shifter. Que maneiro. Que é uma coisa tipo H9, sacou? Uma coisa mega evoluída. Só que ele é pequenininho. Então ele é um delay digital com recursos muito bacanas. E eu uso ele pra fazer assim, eu coloco, eu gravo um loop, eu posso fazer isso tanto ao vivo, gravando, ele é um delay que vem repetido uma oitava acima, ou eu gravo uma passagem enquanto eu tô tocando e deixo rolando aquilo dali. Eu uso isso muito no trio. Que legal, ó. Você faz uma cama. Faço uma cama, e aí eu posso improvisar em cima do que eu acabei de tocar. Aí você tá vendo que coisa bacana? Você falou de várias coisas, várias situações
que o fato de você ser um guitarrista sozinho no palco é diferente, cria uma outra necessidade, cria uma outra relação, né? Talvez se eu tocasse sozinho também, eu tocasse num grupo instrumental, talvez eu pensasse com uma outra cabeça, e né? tem isso, o trio instrumental, então, o mesmo... Cara, eu tava falando do som dos Beatles, né? Guitarra no ampli. Eu acho maravilhoso isso. Mas no trio instrumental vai ter uma hora que vai encher o saco. Verdade. Vai ter uma hora que você fala, pô, bicho, até o Jeff Beck usa efeito. O Jeff Beck, bicho, lá atrás, ele é guitarra no ampli. Sim, sempre foi mas aí ele minimalista, liga né? um reverb, ele liga um delay, ele liga o ring modulator, né, que às vezes ele usa muito bem, verdade, liga um fuzz, às vezes. É uma coisa pontual, que é o que eu faço. Eu não uso a música toda, minha música não é baseada em efeitos, sacou? Não é tipo... Eu gosto de umas bandas de shoegaze dos anos 80, também. tipo Slowdive, Ride, adoro. É maravilhoso. E aquilo ali, você precisa de todos os delays. Não existe ligados. Setup minimalista. Não existe, você tem que levar todos. Não, você até pode ter um drive só, mas tem que ter uns 3 delays pelo menos. Exatamente. Eu não faço assim, no final da música, no final do show, ligo todos, mas ó, você tá com um pedalboard bem shoegaze mesmo. Cara, no fundo, eu fico entre o minimalismo dos anos 60 e 70 e o shoegaze, sacou? E o Young e The Edge ali, são dois caras que eu me amarro. Então a gente encontrou aí a sua verdade oculta. Paulo Grosso, shoegazer. O grande lance, a gente falou de equipamento, isso tudo é o que a cabeça do músico pensa. E todo mundo pensa nisso. Só pensa qual que é a solução. Acho que a gente falou bastante coisa que dá pra galera pensar o que vale pra si mesmo e tal. Só que tem uma parada que muita gente não pensa, e eu passei essa vergonha muito, eu, graças a Deus, comecei tocando com gente mais experiente do que eu, então paguei muito mico, mas eu aprendi logo como é que é o correto. Que, cara, você não pode chegar só com cabo. Você não pode chegar sem cabo, porque eu já cheguei em ensaio sem cabo. Muito bom, é pé de cabo emprestado pro cara do estúdio. Pé de cabo emprestado, que é uma vergonha, né? Estúdio, bicho, tinha um estúdio na Tijuca, bicho, que o cara cobrava o cabo. O cara cobrava, tu não trouxe, é tipo um castigo, sabe? Sim. Tu não trouxe um cabo, vou te cobrar R$10 por hora. Caraca. E, pô, tu é moleque, dá uma fortuna, bicho. Até hoje eu não pagaria, porra. Então, assim, a gente tem que lembrar de levar os cabos, tem que levar, óbvio. Agora, uma coisa que eu acho essencial, bicho, você não pode viajar, você não pode sair de casa sem um jogo de cordas extras. Isso é verdade. Eu acho uma vergonha arrebentar uma corda e você não poder tocar. Eu acho que tem uma regra que é assim, quem tem um, não tem nenhum. Exatamente, é verdade. Essa é a regra. Exatamente. Se você só tem uma guitarra, você não tem nenhuma, porque se ela der um problema, você não tem o que fazer. Tem situações que, cara, você precisa pedir coisas pra quem tá te contratando lá, do outro lado, sabe? Justo, faz parte. Então, por exemplo, eu não vou me preocupar em como eu vou levar um ampli valvulado pra um outro estado, porque isso não faz sentido. Sim. Não faz sentido você, sabe, mesmo que você tenha um flight case de R$1.000... Mas é uma nota, o peso extra que você vai pagar... Não, a bagagem, sabe? Cara, é desnecessário. De avião. Tem ampli em todo lugar do Brasil. Você não vai tocar com o seu ampli, mas aí você faz uma negociação e fala, tem como você arrumar um ampli pra mim? Inclusive, eu já pedi pra ter um violão, por exemplo, pra não ter que levar um violão de avião. Esse show que eu vou fazer agora é assim, entendeu? Vai ter um violão lá. Aí, você troca uma ideia, que muitas vezes, cara, as pessoas que contratam, fazem eventos, ou são músicos, ou tem músicos próximos, ou tem um cara do som que fornece o som que tem um estúdio, entendeu? Aí, o cara tem um Takamine lá qualquer, sacou? Ou um só pra segurar uma música ali no... Tranquilo, entendeu? Por que eu vou me preocupar em levar um violão, sabe? É uma coisa que não vai ter um custo, não vai, sabe? Tipo, por mais que seja... Não vai onerar a produção, né? Você não vai onerar, entendeu? É muito mais dor de cabeça você sair carregando um monte de coisa do que fazendo isso. Então, assim... Por exemplo, eu não tô levando uma guitarra de backup dessa vez, mas uma coisa que eu faço sempre é, conforme vai se aproximando o dia de eu tocar, eu vou revisando as coisas, entendeu? Eu vou dando uma olhada. Então, por exemplo, essa guitarra tá comigo há muitos anos. E aí, por exemplo, várias coisas já aconteceram nela. Eu já tive um problema nos carrinhos da ponte, que era uma ponte anterior que eu tinha, que era uma ponte coreana, sem marca. Quer dizer, tem marca, mas enfim, não importa. Que o carrinho descia. E aí, do nada, a misona batia no braço, sacou? Sim, eu já passei por isso. O parafuso do carrinho descia. Aí, cara, foi uma merda, assim. Quando aconteceu isso na estrada, aconteceu isso no meio do show, eu
demorei pra entender e tal, aí eu não sei o que que eu fiz, eu acho que eu tinha uma chave, um jogo de chaves. Normalmente tem uma mochila de utilidades, que é legal. E isso é maneiro, a galera, cara, levar as ferramentas necessárias pra salvar a sua guitarra e a sua pedaleira. Eu tenho amigo que leva até ferro de solda. Isso é bom, cara. Isso porque é bom. Às vezes eu é não uma levo solda. Eu não levo ferro de solda, mas eu deveria, porque assim, inclusive... Mas é uma boa. É uma boa. Cara, fazer pequenos reparos... Aprender a fazer pequenos reparos não dói, sacou? Exatamente. Tem vídeo no YouTube pra cacete, assim, tudo. Sabe? Você consegue descobrir como é que o negócio fica tocável. Você não precisa ser um luthier pra regular e tal. Mas é isso, é você não parar um show porque aconteceu uma parada dessa. Fato é, as coisas vão quebrar. Cabo vai quebrar. O cabo eu tenho esse cabo daqui, bicho, ele é bom porque ninguém rouba, porque ele é rosa choque. Muito bom. Eu não esqueço, porque o palco é preto, fica um troço rosa choque no palco, então nunca mais esqueci, nem nunca mais me roubaram. Ou pegaram sem querer, né? Como é comum com cabo preto, né? Mas ele tá 10 anos. Mas eu sempre dou uma olhada se tá tudo ok. Mas ele tá 10 anos e tá rolando de boa. Tem cabo que com 2 anos já tá dando... E não tem marca. Às vezes é um acidente, caiu... Às vezes um case cai e amassa ele num ponto sensível e tal. Tem que sempre conferir essas coisas antes de você entrar numa van, bicho. Porque tu vai tocar, não importa se você vai tocar. Às vezes você vai tocar no centro da cidade. Mas é 11 horas da noite. Não vai estar nada aberto, você não vai poder comprar. Então tem que levar... E tem muitos lugares no Brasil que as coisas fecham cedo, e aí você não consegue mais comprar nem bateria. Nem bateria. Cara, coisa que eu sempre levo bateria extra. Eu uso bateria, eu deixo uma no afinador, se tudo der errado, pelo menos eu tenho um afinador. É uma vergonha, depende do afinador, é uma vergonha. Não, eu também dependo. Meu professor de violão ele deve estar olhando esse vergonhado. Não é vergonha nenhuma. Mas, bicho, vergonha é ficar desafinado. É isso aí. Então tem um afinador que se sair, mas ele tá ligado na fonte, mas se alguma coisa der errado, ele tem uma bateria nele, tem uma bateria no fuzz? No fuzz, porque ele só funciona com bateria, mas é uma bateria que tá, sei lá, 2 anos e... Caraca. Há 2 anos. A amperagem dele é tipo 0 ponto que ele puxa. Caraca. É menos de 1. É muito ridículo, pouco. É muito pouco. Por isso que esses circuitos antigos de fuzz, a gente até vai falar mais disso em outro programa, mas eles foram feitos com a bateria, era de 4,5 na época. Então o circuito todo é feito para puxar no máximo 4,5. Caramba. Então você coloca uma Duracell, aí a galera vai falar se o som é melhor, se não é outro papo, mas o fato é que vai durar muito. Entendi. Então eu pego a bateria mais vagabunda que eu achar e ainda assim ela dura, cara, não tô de zoação, 1 ano e meio. Isso é louco, isso é louco. O som muda. Do primeiro dia até 1 ano depois, o som muda e fica melhor no meu opinião. Muito fica bom. Um pouquinho mais maciozinho, um pouquinho menos de ganho, mas nada que você não consiga controlar ali pelo ganho. E eu normalmente deixo um também no delay. Por incrível que pareça, eu não deixo no drive. Porque eu acho que eu dependo mais de delay analógico do que do drive. Você fala muito sobre mim, né? Mas então eu tenho alguns backups, mas eu levo bateria, pelo menos uma bateria extra, levo cabo extra. Levo cabo extra, que normalmente tem servido há uns 5 anos, ele serve pra emprestar para outro guitarrista, outro baixista. Cara, meu cabo quebrou. Eu falei, eu tenho aqui. A galera vem pra mim, Paulo. Eu falei, toma. Mas por quê? Porque eu já cheguei e meu cabo quebrou, tava quebrado, eu não tinha visto. Óbvio que se você conferir antes, dificilmente vai acontecer uma coisa no trajeto. Mas é legal, porque um cabo extra. Aí o cabo pode ser um vagabundo, bicho. Não precisa. Dá pra montar cabo bom. Dá pra você montar compra um cabo lá, mete lá no centro, pega o switch bacana. Esse é o próximo nível de XP em direção ao MacGyver que eu quero dar. Que é eu conseguir montar meus próprios cabos, porque é uma coisa relativamente simples de fazer. Simples. Eu só consigo fazer, mas a minha solda ainda é mais ou menos. Mas já consigo fazer. Eu tenho na pedaleira, é engraçado, você não passa tanto por isso, você tem um cabo ligando, né? Eu tenho vários cabinhos. E aí tem cabinho de 10 anos, da Santo Ângelo, que dura. Tem cabine da Santo Ângelo que durou 1 ano, ou 6 meses. Quer dizer, não é marca, dou a sorte, dá azar, mas eu tenho esses cabinhos sem solda, que tem seus prós e seus contras. Mas o pró é que é muito fácil de montar e corrigir na hora. Você corta, decepa um pedaço com um alicate, e você com um alicate consegue resolver ele no palco e fazer a conta. Se tiver, não pode ser na conta, tem gente que faz a pedaleira com o cabo na ponta. Se der ruim, bicho, tu não vai poder nem soldar, nem fazer sem solda. Então, mas eu sempre deixo uma sobrinha. Mas eles costumam funcionar e eu consigo consertar ao máximo. O que eu me desfiz e não tenho mais são aqueles cabos com a ponta de borracha enorme. Porque se ele quebrar,
não tem nem como soldar, nem como fazer, porque ele é emborrachado, ele é fechado. Como é que você vai soldar? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, esse tipo de cabo, depois que quebrou uma vez, eu falei, cara, eu não posso nem abrir esse cabo. Porque você tem que poder desatarrachar e fazer a solda. Se não dá pra fazer isso, aí esse tipo de cabo eu não uso mais. Entendi. Uma coisa que eu fui aprendendo a fazer com o passar do tempo foi, assim, ter a mochila de utilidades da banda. Né? Que aí, assim, são coisas extras pra todo mundo. Então, por exemplo, tem cabos, vários. Então, por exemplo, eu tenho vários cabos P10, uns mais velhos, uns mais novos e tal. E aí eu seleciono os 2 que eu tô usando, que fica no meu bag, e eu boto os outros todos que sobram no bag da banda. E aí, entendeu? O pessoal também bota as suas coisas lá. Então tem aquela tomadinha que confere o 110, 220. Muito bom. Porque tem ampli que não é bivolt. A maioria dos amplis não é bivolt, né? Mas enfim. Mas pedaleira até que é, né? Algumas pedaleiras são. A minha fonte é bivolt e tal. Eu já perdi pedal tocando interior do Rio, um sítio. E eu pluguei a pedaleira. Era 220. E a tua chaveada tem que mudar? Na época, a minha era chaveada. E aí, cara, eu perdi um pedal. Na verdade, não queimou o pedal, não chegou a queimar o pedal. Mas eu perdi toda a programação. Eu usava um REC da Korg A3. Que depois eu fui saber que é meio famoso, que o Dead usou. Mas na época era uma coisa barata que eu peguei e tava lá, perdi na Pro Music. E fiz um rolo lá. Eu vendi meu amplificador Stanner para amigo da faculdade e comprei o REC. E ele era muito maneiro, só que o problema o pico fez apagar toda a memória dele. Aí perdeu tudo que programou. Perdi tudo que programou e voltou aquele som tipo, direto do show da Xuxa dos anos 80. Coros, com reverb, com tudo. Cara, como é que tira? E aí tem que entrar. Aí é meu trauma com o digital. Tem que entrar no menu. Tem que entrar no menu, abrir o menuzinho desse tamanho, a tela LED desse tamanho e selecionar. Bicho, aquilo ali. Aí depois de então, eu abandonei REC. E também REC bom é caro, né? Então eu não sabia, eu dei sorte naquele ali. E eu passei sempre a conferir esse negócio. Aí comprei um negocinho que confere, isso é muito importante, bicho. Assim, com o passar do tempo, foi ficando mais complexa a mochila de utilidades, né? Tem multímetro, aí tem o canivete com vários alicates. Tem o... Cara, mas isso aí músico tem que ter multímetro. O joguinho de chave com 30... Chave Allen. Com 30 pontas diferentes. Baterista que sofre, né? Tem as chaves de afinação extra do baterista. Então, assim, tem extensão, que às vezes a gente Extensão. A gente podia fazer um setlist, né, bicho? Um checklist, né? Checklist. Setlist que a gente já faz. Tipo, devia ter feito, né? A gente podia fazer um checklist pra galera pegar e fazer, cara, porque tem umas coisas que são um nível mais elevado, vamos dizer assim. Você vai viajar para muito longe, passar muito tempo na rua, você tem que pensar mais coisa. Mas às vezes um bate e volta, cara, é bom você dar uma olhada. Pô, tô com um jogo de corda, tô com um jogo tem um cabo a mais, pelo menos um. Se tudo der errado, enfim. Então é isso. Então você vai ver aí no link da descrição, a gente vai botar um checklist de coisas que você não pode esquecer antes de viajar. Pronto aí. Criamos Criamos uma utilidade aí pra galera que tá assistindo. Muito bom. Vai ser uma boa. E, cara, e uma coisa, a gente falou muito pouco, mas você falou sobre bag. Você não viaja com hard case, né? Cara, não. Eu tenho eu também não. Eu tenho um hard case, né, da Strato, que não é aquele flight case, né, aquele maneirão. Eu já tive os cases legais, assim, maneiros. Mas, cara, uma coisa assim, quando... Se você não vai despachar no avião, se você vai botar na mala do carro, ou em qualquer outra situação, na van e tal, normalmente você não precisa que o case seja o mais foda do mundo. Se você tiver uma bag legal, em bom estado, nova e tal, você vai conseguir colocar e não vai ter problema nenhum. Por exemplo, quando a gente viaja no carro, vai na mala do carro o baixo e 3 guitarras, né? Quando a gente viaja junto, todo mundo. Todo mundo com bag legal, dá pra botar uma por cima do outro. Se a mala é maior, dá pra botar elas enfileiradas, assim, que eu acho até mais legal. Em termos de proteção e tal, e bota as mochilas por baixo do headstock. Então tem umas manhãzinhas de organizar a mala do carro que você vai aprendendo e que é legal. Existe uma lógica ali, uma manha na hora de você organizar as coisas na mala do carro. E eu acho que o bag dá conta, um bag legal dá conta, né? Eu tenho também um semi-case, que é legal também. Acho legal. Da Solid Sound, um emborrachado grosso. O emborrachado grosso já ajuda a jogar quando joga no... Tá ali atrás. Mas não, enfim, não precisa mostrar não. Ele é um híbrido entre o hard case eu acho isso muito legal. Legal. A Falcon eu não consigo por causa do tamanho dela, é difícil achar. Eu descobri o único que eu vi cabia era de baixo. Talvez eles façam sob medida. Exatamente. Eu quero até fazer.
Porque... E eu tenho um problema de sou alto, né, bicho? Aí eu carrego aquele case, aquele negócio lá em cima, bate no elevador, bate no negócio. Eu fico mal, aí eu fico carregando assim. Eu falei, pô, tá basicamente o rádio case já eu carrego. É verdade, é verdade. São coisas de pessoas de acima de 1,90 m, né, bicho? A gente não é o público-alvo, as pessoas não pensam, né, gente? É verdade, é. Até 1,80 tá bom, né? Eu nunca tenho esse problema. Eu tenho um problema contrário, de precisar subir nas coisas pra achar as coisas lá em cima. Eu sou a pessoa que chama, pô, pode pegar lá pra mim? E uma coisa que a gente não falou, mas... A gente vai botar no nosso checklist uma coisa que eu tava pensando aqui, que são as coisas mais básicas, assim, tipo documentação, né? Passaporte, identidade. Sim, vai pegar um avião, são vai coisas da vida adulta que todo mundo deveria saber, mas às vezes... Galera, a primeira vez que presta atenção é quando chega no aeroporto e falou, você trouxe seu passaporte? Não. eu já passei, eu não passei por isso, mas eu tive amigo desesperado. Ué, tinha que trazer? Tipo, como é que você vai embarcar, cara? E agora tem que pensar outras coisas. Tem o comprovante da vacinação, tem que deixar. Então, assim, tem que fazer o checklist dos documentos, o checklist dos acessórios, o checklist dos pedais. E o carregador do celular. Porque se você viajar para fazer um show e não levar um celular para postar nos stories do Instagram, você não fez o show. É verdade. Se não tá na rede social, não existe. É verdade. Falando em rede social, aproveita, segue a gente aí nas redes sociais, que vão aparecer aí embaixo. Né, se inscreva no canal. E, cara, acho que cobrimos uma boa parte das coisas. Acho que foi. Se você baixar o nosso checklist e achar que tá faltando coisa, deixa nos comentários aí ou manda uma mensagem pra gente nas redes sociais. E se a gente não falou alguma coisa aqui que você acha importante pra caramba ou que você discorda completamente, vamos conversar. Isso aí, coloca nos comentários aí que vão ter outros episódios pra gente falar de outras coisas da vida de músico. Então, galera, o disco de hoje, eu vou falar, aproveitando essa coisa de gig, de show, de setup pra show, eu vou falar desse disco daqui, cara, que é o primeiro do Stray Cats, que é uma banda que eu sou fã. Esse disco é muito bom, de início ao fim. Esse é o disco que o meu filho de 4 anos pede pra colocar, pra eu tocar na vitrola. Ele fala, papai, coloca aqui. Não é esse. Aí eu coloco esse ali, aquele. Ele começa a dançar. É muito maneiro. E tudo nele é maravilhoso, só que o link com o assunto de hoje parece meio bobo, mas o Brian Setzer, há anos, ele leva uma guitarra, um ampli e um delay. Ele tem usado Space Echo, que eu acho que elimina toda a questão de ser minimalista, mas ele já fez muito show levando só um DM2 ou um Memory Man. E eu acho isso maravilhoso, porque é o sonho, cara. O meu som é esse, bicho. Eu levo só um ampli, uma guitarra e um delay. Então eu fiquei pensando, o dia que eu puder fazer isso é sensacional. Só que eu gosto de ficar tocando, né, showgaze, então... Mas enfim, mas é um discão maravilhoso, cara. Vale muito a pena pra quem não conhece. Ou pra quem acha só o Brian Setzer da Big Band, as coisas mais novas dele, né? Eu acho legal ver a origem. Esse discão é muito bom, cara. É muito bom. O meu disco de hoje é o meu próprio disco. Primeiro disco da Black Circle. Pode isso, produção. Pode isso, é um merchandising, não tem problema. Mas qual que é o assunto dele, né? O assunto dele é que esse disco ele foi concebido, né, a partir de anos tocando na estrada junto com os meus camaradas da banda. E muitas dessas músicas, muitas das ideias que tem aqui surgiram em passagens de som, em momentos que a gente teve de descontração. Que maneiro. Em ensaios, né, da banda. E, naturalmente, todo o setup de pedais e de guitarras que eu usava ao vivo, ele tá aqui dentro, né? Legal. Ele não foi todo feito com o setup minimalista do RK5 e tal, não, tem outras coisas, tem tem vários amplis. Aqui, quando eu gravei esse disco, eu ainda não tinha o Marshall, então usei outros amplis. Não, na verdade, eu cheguei uma música aqui eu cheguei a usar. Eu já tinha o Marshall, mas foi uma das músicas que a gente gravou por último no disco. Isso aqui também isso aqui é o resultado de, cara, quase 4 anos de banda. Então foi o resultado de um tempo tocando, né? A gente não ficou 4 anos fazendo disco. Sim, mas foi fruto foi o fruto disso, né? Então, um pouco, assim, a abordagem da minha guitarra no disco é um pouco minimalista em comparação ao disco novo que vai sair ainda. Então, um pouco resultado disso, da vida na estrada, da vida de tocar em passagem de som, de tocar em ensaio. Então, é legal pra galera que quiser ouvir uns sons de guitarra que são legais, mas que não são megalomaníacos, assim, não tem efeitos que eu não consigo reproduzir ao vivo. Até tem uma coisinha ou outra, assim, mas muito detalhe, assim, sabe? O principal, as minhas linhas de guitarra principais e as do Luiz também, nesse disco, elas são perfeitamente reprodutíveis
né, no ambiente ao vivo com o equipamento que a gente tem. Maneiro. Então resume um pouco de tudo que a gente falou aqui hoje.